pessoal, aqui é a Natália Petris e hoje eu vou falar sobre um livro muito diferente, O Amante da China do Norte, de Marguerite Duras. Então, nesse mês de agosto, eu recebi esses 4 livros aqui da minha parceria com a Nova Fronteira, a parceria dos clássicos de ouro. Então eu recebi O Amante da China do Norte, que foi o que eu escolhi ler. Recebi também O Eterno Marido, de Dostoiévski. Também nunca li nada de Dostoiévski, eu me interessei por esse. Recebi esse aqui, A Náusea, que eu já li e amo de paixão, é um dos meus livros favoritos da vida. Também eu falo um pouco dele no meu vídeo sobre o muro. E recebi uma fábula do Faulkner, também nunca li nada do Faulkner. E esse livro aqui, ele é um pouco mais grossinho. Então, como vocês já sabem, essas edições da Nova Fronteira estão bem bonitas, né, com essa parte de dentro, sempre tem um desenho legal. E aí eu fiquei em dúvida entre O Eterno Marido e O Amante da China do Norte, porque eu nunca li nem Dostoiévski, nem Marguerite Duras. Só que depois que eu li o prefácio de cada um, né, a sinopse de cada um, eu achei melhor ler esse daqui. Porque eu achei os temas muito diferentes do que eu já conhecia, do que eu já li na minha vida. Então eu achei que fosse ser interessante para ler nesse momento. Esse livro já começa sendo diferente por causa do lugar onde acontece a história, que é na Indochina, que hoje em dia é o Vietnã. Então essa história se passa nos anos 1920 e pouco, quase 1930, e conta a história de um casal. Só que há uma relação diferente nesse casal. O que acontece é que é uma menina muito jovem e um cara mais velho. A menina tem 15 anos e o cara tem 27 anos. Só que a história é assim, é uma relação de pedofilia? É um tabu? Mas para aquela época nem tanto. Eles até comentam no livro, né, que ela é muito mais nova e tudo, mas naquela época era mais comum. Tanto que a mãe da menina sabe tudo, a família dela sabe que eles se relacionam e ninguém se importa muito com isso. O engraçado é que é a menina que vai correndo atrás desse chinês. E a todo momento ela não sabe se ela correu atrás dele por causa do dinheiro, porque ela, na verdade, vem de uma família pobre, ou se ela correu atrás dele porque ela se apaixonou de verdade. E o que deixa a história, assim, mais bizarra para o leitor é que a menina, no livro, não tem nome. Ela é chamada de A Criança e o cara, né, o amante, é chamado de O Chinês. Então fica esse tempo todo a criança e o chinês. Então quando eles falam, o livro é muito erótico, né? Então quando tem essas cenas de sexo, cenas de amor entre eles, é estranho a gente ver o chinês despiu a criança e tudo. Mas também a gente vê a todo momento que a criança pede que ele vá até ela e que eles tenham mesmo essa relação sexual. Eu tava com medo de ser uma coisa assim, uma questão de estupro mesmo e tudo, dele querer obrigar ela, forçar ela a ter essa relação com ele, mas não, é bem o contrário. É ela que corre atrás dele. E o engraçado disso tudo é que é um romance arrebatador mesmo, é o amante porque eles se amam muito, eles se amam de uma forma louca. E o que deixa triste nesse amor é que eles não podem ficar juntos, não só pela questão de ela ser muito mais nova, dela ter 15 anos, né? Mas também por causa de questões de tradições, né, da cultura chinesa. Então ele já está meio que prometido, né, já está com um casamento arranjado com uma menina há mais de 10 anos. Ele nem conhece ela ainda, mas ele já tem esse casamento arranjado e ele é obrigado a casar com ela, porque se ele não casar, ele quebra a tradição e é deserdado. E como ele é rico, ele também não sabe fazer nada da vida, ele não pode deixar largar tudo isso por causa desse amor. Então o livro é muito dramático, muito melancólico, porque a todo momento eles estão juntos, mas já pensando no término, porque é um relacionamento que tem prazo de validade. E aí você vai lendo, você vai sofrendo junto com eles, é muito choro toda hora. Ele chora, ela chora, sente a dor, e já fica pensando que já estão separados, começam a se ver como se fossem separados já. Então assim, é muito triste. É estranho, às vezes, né, essa relação à criança e tudo mais, mas assim, é bonito ver o amor entre eles, né? Então eu fiquei muito triste por eles, porque esse amor
sendo impedido a todo momento por questões sociais. E aí também a gente tem outros personagens na história, né, que é a família da menina. E a família da menina tem nome. A mãe eu acho que não tem nome, a mãe é mãe mesmo. Mas os irmãos dela têm nome e o motorista, Tan, tem nome. E o engraçado é que o nome do motorista é Tan, mas o livro é dedicado para ele, para Tan. Essa história, que eu não contei esse detalhe no início, mas essa história é semi-autobiográfica. Ela não é 100% autobiográfica, mas ela conta sim uma parte da história de Marguerite Duras. Eu creio que a parte principal dessa história é que ela teve, né, a Marguerite Duras teve um romance com um chinês nessa época mais ou menos, quando ela era muito nova e o chinês era mais velho. Porque quando ela começa a falar do livro, tem um prefácio da própria autora aqui, né? Ela avisa que já existe o livro O Amante, só que é um livro escrito, se não me engano, em 1984. Foi feito um filme depois até, mas ela decidiu reescrever O Amante da China do Norte quando ela soube que o chinês morreu em 1991. Então esse livro é uma revisitação do livro antigo. É como se ela estivesse reescrevendo a história. Pelo que eu entendi, eu não li o primeiro livro, O Amante, mas pelo que ela fala, a criança não está no primeiro livro. Mas eu não entendi como não está, porque eu vi o trailer, né? Eu vi algumas cenas na internet do filme O Amante, e as cenas são idênticas ao que está escrito aqui. Mesma coisa. Então, pelo que eu percebi, também lendo o prefácio aqui, né, da Verônica Stiger, eu percebi que é a mesma história, reescrita, mas ela acrescentou mais detalhes. Então ela faz essa revisitação na própria memória, tentando se lembrar dela como criança, né, como adolescente aos 15 anos, mas dessa vez tendo uma visão mais afastada, mais distante, porque ela está escrevendo em terceira pessoa. E pelo que eu vi, O Amante é escrito em primeira pessoa. Passou todo esse tempo e eles não se esqueceram. Sabe, aconteceu em 1920 e pouco, 1930, e em 1991, quando ela descobriu que ele morreu, ela escreveu esse livro aqui. Eu me emociono muito, fico um pouco triste, porque eu acho triste essas histórias de amor que não puderam dar certo por causa de questões sociais, né? Até porque também fala nisso o tempo inteiro no livro que ela é uma mulher branca e ele é um chinês. Não poderia também ter essa relação, é como se fosse uma relação proibida. Além desse tabu que tem de pedofilia, vou falando aqui conforme eu vou lembrando. Além desse tabu de pedofilia que a gente vê aqui no livro, tem outros tipos de tabu que são estranhos também, como prostituição infantil, incesto. Mas aí eu não vou dizer quem é que faz o quê, porque não vou dar spoiler. Mas existe isso dentro do livro, dentro da história. E também uma relação homossexual. Então é uma coisa assim muito diferente mesmo para a época, tá tudo isso aqui, um monte de tabu misturado nessa história. Mas o foco principal da história mesmo é o casal. E aí, como é o casal, essas coisas que eu falei são secundárias, né, que estão por fora assim da história, de vez em quando aparece. E outra coisa que eu também não mencionei é que o livro é muito visual. Porque eu vi algumas coisas dizendo que a Marguerite Duras não gostou do filme O Amante, ela não gostou de como ficou o filme. E aí, nesse livro aqui, ela traz muitas coisas voltadas para o cinema. Então, as cenas são bem específicas, né? Ela para, vira, olha, as descrições muito objetivas. E de vez em quando tem também uma nota de rodapé, ela falando como ela queria que fosse no filme. Então eu acho que ela realmente não gostou de como ficou o amante. Então ela coloca: no caso de um filme, por exemplo, filme-se o quarto iluminado pela luz da rua, o som é retido sobre essas imagens, ficando a distância habitual, assim como os ruídos da rua. Então ela descreve mesmo aqui nessa notinha de rodapé como ela gostaria que essa cena fosse feita. E no final ela ainda traz outra proposta sobre caso vá fazer um filme desse livro aqui. Ela escreve: as imagens propostas abaixo poderiam servir à pontuação de um filme tirado desse livro. E aí ela dá uma sequência de várias imagens que ela acha que poderiam aparecer no filme. O comprimento reto e branco das estradas, com a procissão de charretes, de búfalos,
conduzidas por crianças, O Dia, Amanhã, Sob a Chuva, As Crianças Paradas que Olham Sem Entender. Outro ponto que eu gostei muito desse livro é a escrita da Marguerite Duras. Ela escreve de uma maneira muito poética, muito bonita, mesmo que seja objetivo, mas é muito bonito de se ler. Outro ponto importante para comentar é que o livro não tem capítulos. É um livro corrido, então não tem sumário e não tem capítulos. Porque eu achei engraçado, tinha uma hora eu quero parar de ler. E aí não conseguia, porque não tem um capítulo. Ah, vou parar aqui, vou parar nessa parte, vou parar nessa página. Não tinha como, porque não tem capítulos. Então eu li esse livro em 2 dias, basicamente. Ah não, eu li em 3 dias. Eu li 60 e poucas páginas num dia, depois no outro dia eu li até a página 100 e no outro dia eu li até a página 170, que o livro tem 170 páginas. Então essa história faz parte, né, da vida da autora, e o que faz a história ficar mais triste ainda, né? Porque a gente sabe que ela teve esse grande amor na vida dela e que ela não conseguiu ficar com ele, né? Em várias partes também da história ela acaba falando assim que a gente vai conhecer outras pessoas, a gente vai casar, a gente vai ter filho, mas a gente não vai se esquecer, a gente vai se amar para sempre. Enfim, é uma história rica, né? Bonita, também cheia de contextos históricos, né? Na questão da tradição da China, a questão da Indochina, a questão da pobreza. Tem também a história da mãe, mas eu também não vou falar, porque senão vou contar demais. Mas tem também ali uma história da mãe, umas coisas que aconteceram. E é um livro muito rico, cheio de camadas para a gente poder explorar, muitas coisas para discutir. Tudo isso fez com que essa leitura para mim fluísse muito bem, fosse uma das melhores leituras que eu tive até agora, mesmo nesse ano. E o que me dá mais raiva, assim, me deixa mais triste, é que ele tinha muito dinheiro, né, um chinês riquíssimo e influente ali, né, naquela colônia, mas ele não podia fazer nada com isso, né? Então a gente vê que o dinheiro mesmo não comprou a felicidade do casal. Então é isso. Esse livro aqui é muito legal, recomendadíssimo. A capa também é muito diferente, né? Olha só como é que ele é por dentro também. Então é uma leitura curta, rápida, clássica e bem legal. Então fica a dica aí. E aproveita também, me segue lá no Instagram, que eu tô sempre comentando o andamento das leituras. O pessoal que tava lá viu o meu surto com esse livro aqui, enquanto eu tava lendo assim, falando o que eu tava achando dele. Também se inscreve aqui no meu canal do YouTube para poder acompanhar os próximos vídeos. Já tem um próximo vídeo que vai ser Capitães da Areia, então já se inscreve aí para ficar ligado. E é isso, eu vou continuar aqui sofrendo com o casal. Eu vi esses trechos do filme no YouTube e foi mais triste ainda, porque eu vi as cenas propriamente ditas deles juntos, assim, conversando, deles sofrendo. Então eu vou continuar aqui sofrendo, enquanto vocês ficam com a dica aí do livro para ler. Um beijo e até a próxima!